Bom, hoje iremos estudar sobre conjuntos. O estudo de conjuntos faz parte da base da matemática e por isso é necessário que admitamos como existentes os seguintes conceitos primitivos. Então, o que seria um conjunto? Um conjunto vai ser todo agrupamento de objetos que chamamos de um elemento e deve ser representado por uma letra maiúscula. Então aqui temos os números primos. Então aqui temos o conjunto dos números primos, que é formado por o quê? Por 2, 3, 5, 7 e 11. Por que eu coloquei reticências aqui? Porque ele é infinito. Qual é o conceito de número primo? Que ele só pode dividir por 1 e por ele mesmo. Então 2. Eu só posso dividir o 2 por 2 e por 1. O 3. Eu só posso dividir o 3 por 3 e por 1. O 5 por 3 e por 1. O 6 vai ser número primo? O 6 não vai ser. Por quê? Porque o 6 eu posso dividir por 2, por 3, por 1 e por 6. Logo, só vai ser número primo se eu dividir por 1 e por ele mesmo. Também temos o grupo das vogais, que eu chamei de B, que é o quê? A, E, I, O, U. E também tem um grupo das frutas, que eu chamei o grupo C, que eu botei aqui uva, maçã e pera, e reticências porque são infinitos. Então, o que é um conjunto? Um conjunto é o agrupamento de objetos que chamamos de elementos. Deve ser representado por uma letra maiúscula. Então, todo inicial de um conjunto, eu vou representar por uma letra maiúscula. Já os elementos são partes que compõem o conjunto. Então, tudo que tiver dentro de um conjunto são chamados de elementos e deve ser representado por uma letra minúscula. Bom, então como é que a gente escreve matematicamente esses conjuntos? Então temos o quê? Pela linguagem matemática temos o quê? Que o conjunto A vai ser igual ao quê? Abre chaves. Então temos os elementos e fecha chave. O conjunto sempre vai ser representado por uma letra maiúscula e os elementos por uma letra minúscula. Também podemos representar um conjunto pelas suas propriedades em comum. Por exemplo, temos aqui que o conjunto C vai ser igual ao quê? Que X está dentro do conjunto C, tal que a propriedade de X pertence à propriedade de P. Então, como é que a gente lê isso? Que C é o conjunto dos elementos de X, tal que X obedece à propriedade de P. Então, essa barrinha indica tal que. Então, toda vez que eu tiver essa barrinha, indica que tal que, e eu vou colocar a propriedade. Por exemplo, se eu tenho um conjunto A, e ele diz que esse conjunto A, que o X tem a propriedade que X é um mês cujo nome começa por M, então X vai pertencer ao conjunto A, tal que X é um mês cujo nome começa por M. Então, quais são os meses que eu tenho que começa por M? Então, temos os meses janeiro, fevereiro, março. Então, março. Março faz parte. Abril, maio. Então, maio também começa com M. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, temos esses dois meses que começam com a letra M. Então, a propriedade comum desse conjunto é que ambos começam com a letra M. O outro exemplo, temos o quê? Que se B pertence, tal que X pertence a B, tal que X é um número positivo menor que 10. O que são números positivos? Números positivos são maiores que 0. E ele diz o quê? Que é um número positivo menor que 10. Então, temos os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloco o 10 aqui? Não. Por quê? Porque ele diz que tem que ser menor que 10. Bom, também podemos representar um conjunto pelo diagrama de Venn. O que é um diagrama de Venn? Vai ser o quê? Nada mais é que um círculo representado pelo conjunto e dentro desse círculo vai possuir os elementos desse conjunto. Então, aqui temos o conjunto A,
que é representado pelos elementos 10, 13, 16, 19. E o conjunto B, que é representado por 1, 2, 3 e 4. Então, posso representar pelo diagrama de Venn os conjuntos para facilitar a visualização dessas propriedades. Temos dois casos especiais, os conjuntos vazios e os conjuntos unitários. O que são conjuntos vazios? Conjuntos vazios são aqueles conjuntos que não possuem nenhum elemento dentro. Então, como é que eu posso representar um conjunto vazio? Eu posso representar por um espaço em branco ou um O cortado. Então, toda vez que eu tiver um espaço em branco ou um O cortado, eu digo que ele é um conjunto vazio. E o que são conjuntos unitários? Como o nome já diz, unitários, que possui apenas um elemento. Então, toda vez que eu tiver um conjunto que possui apenas um elemento, ele vai ser unitário. Então, temos aqui o conjunto A igual a 2. Então, temos apenas o elemento 2 aqui. O B, temos apenas o elemento A. E o C, temos o elemento K. Então, possui apenas um elemento. Pertinência. O que seria a pertinência dentro dos conjuntos? Podemos relacionar um elemento em um conjunto através da relação de pertinência. Então, como o nome mesmo já diz, pertinência pertence a um grupo. Então, toda vez que o elemento pertencer a um grupo, a um conjunto, podemos escrever matematicamente como que? Como x, que vai ser o elemento, pertence, vai ser representado por essa letra E, ao conjunto A. Então, como é que a gente lê isso aqui? Que x pertence ao conjunto A. E se esse elemento não pertencer, a gente escreve como? Que o elemento x não pertence ao conjunto A. Então, se ele pertencer, vai ser um E. E se ele não pertencer, vai ser um E cortado. Por exemplo, eu tenho um diagrama aqui de Venn. Eu posso dizer que A pertence ao conjunto A? Não, né? Por quê? Porque ele não pertence, porque ele está fora. Ele está fora. O conjunto B, ele pertence ao conjunto A? Verdadeiro. Por quê? Porque ele está dentro do diagrama. Então, todos os elementos que estiver dentro do diagrama, ele faz parte do conjunto. O elemento C pertence ao conjunto A? Verdadeiro. Por quê? Porque o elemento C está dentro do diagrama. E o elemento D? O elemento D eu posso dizer que ele não pertence ao conjunto A. Por quê? Porque ele não pertence, porque ele está fora. Então, posso dizer que D não pertence ao conjunto A? Posso. Então, vai ser verdadeiro. Um exemplo. Seja o conjunto B igual a 0, 1, 4, 9, 16, 25 e 36. Classifique como verdadeiro ou falso. Então, temos a letra A. Ele diz que 1 pertence a B. Isso é verdadeiro ou falso? Vai ser verdadeiro. Por quê? Porque 1 está dentro do conjunto B. 0 pertence a B? 0 pertence a B. Por quê? O elemento 0 está dentro do conjunto B. 7 pertence a B? Falso. Por que falso? Porque 7 não está dentro do conjunto B. 4 não pertence ao conjunto B? Falso. Por que falso? Porque 4 pertence ao conjunto B. 25 pertence ao conjunto B? O 25 pertence, então é verdadeiro. 36 não pertence ao conjunto B? Falso. Por quê? Porque o 36 pertence ao conjunto B. Então, dentro dos conjuntos, também temos os subconjuntos e a relação de inclusão. O que isso quer dizer? Subconjuntos são os conjuntos que estão inclusos em outro conjunto. Por exemplo, eu tenho um conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, que é formado por 1 e 2. Logo, eu posso dizer que B vai ser um subconjunto de A. Por quê? Porque todos esses elementos de B estão dentro do conjunto A. Então, posso dizer que B é um subconjunto de A. Bom,
Partindo disso, temos o contingência. O que é continência? Continência, podemos relacionar um conjunto com outro através de relação de continência. Vamos lá. Então, o que é continência? Se todos os elementos de um conjunto A está também em conjunto B, então temos o quê? Que A está contido em B. Isso quer dizer o quê? Que todos os elementos de A estão dentro do conjunto B. Então, lembre-se que todos os elementos do conjunto A estão contidos no conjunto B. Por exemplo, se eu tenho um conjunto A formado por 2, 3 e 4 e B 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu posso dizer que A está contido no conjunto B. Então, A está dentro do conjunto B. E também temos outro caso. Se nem todos os elementos do conjunto A estão no conjunto B. Então, vamos dizer que A não está contido em B. Isso quer dizer o quê? Que nem todos os elementos de A estão dentro do conjunto B. Por exemplo, se eu temos um conjunto A, B, C e D, e B, C, D, E, F e G. Então, posso dizer que A não está contido em B. Por quê? Porque nem todos os elementos de A estão dentro de B. Temos outro caso, que diz o quê? Se o conjunto A conter elementos do conjunto B, podemos dizer que A contém B. Então, como é que a gente lê? Como é que a gente lê essa sigla? Que lê-se que os elementos do conjunto A contêm elementos do conjunto B. Então, toda vez que um conjunto A tiver elementos do conjunto B, a gente utiliza o sinal de contém, que vai ser esse aqui. Exemplo. Se o conjunto A é formado por A, B, C, D e E B é formado por A, B, C, temos o quê? Que o conjunto A contém elementos do conjunto B. E se o conjunto não conter elementos do conjunto B, podemos dizer o quê? Que A não contém B. Por exemplo, seja A 1, 2, 3, 4 e B 5, 6, 7, temos que A não contém B. Isso quer dizer o quê? Que não temos elementos de A dentro de B. Bom, resumindo nessa atividadezinha, dados conjuntos A, que é formado pelos elementos A, B, C e D, conjunto B, que é formado pelos elementos B, C e D, o conjunto C, que é formado pelos elementos C, D e E. Preencha as relações de pertinência e ou inclusão. Vamos lá. Se eu tenho letra minúscula, eu quero dizer que é um elemento. Se eu tenho letra maiúscula, eu quero dizer que é um conjunto. Então, temos aqui. Temos o primeiro B e temos um espaço AC. Então, iremos colocar aqui a pertinência, se ele pertence ou não pertence. O elemento B pertence ou não pertence ao conjunto C? Eu vou analisar aqui o conjunto C formado por C, D e E. Logo, ele não pertence ao conjunto C. A letra D pertence ou não pertence ao conjunto A? A letra D pertence ao conjunto A, então vou escrever pertence. O elemento C pertence ou não pertence ao conjunto C? Pertence, pois ele está dentro do conjunto C. Pertence ou não pertence ao conjunto A? Ele não pertence, pois ele não está dentro do conjunto A. Quando temos duas letras maiores, que a gente está comparando dois conjuntos. Se a gente está comparando dois conjuntos, a gente vai utilizar contido ou não contido, ou contém e contém. Então, temos o quê? Que A vai estar contido ou não contido em B. Vamos lá. Os elementos de A é formado por A, B, C, D. E os elementos de B é formado por B, C e D. Então, posso dizer que A contém elementos de B, correto? Por quê? O A tem A, B e C. E os elementos de B têm B, C e D. Então, posso dizer que A contém elementos de B.
Já quando eu vou comparar o contrário, B e A, eu posso dizer que B está contido em A. Por quê? Porque todos os elementos de B estão dentro de A. Então, se B temos B, C e D, e A tem A, B, C e D. Então, todos os elementos de B estão dentro de A. O B. Então, temos aqui que o conjunto B, em relação a C, eu posso dizer o que? O conjunto B é formado pelos elementos B, C e D. Já o conjunto C é formado pelos C, D e E. Então, posso dizer que B não contém os elementos de C. Bem, só vou colocar que ele contém se ele tiver todos. No caso C, ele vai ter o elemento E, que o elemento E não tem dentro do B. Já o conjunto A e C. O conjunto A e C eu posso relacionar com. Vamos lá. O conjunto A eu tenho A, B, C e D. E o conjunto C temos C, D e E. Bom, temos alguns elementos, não é? Porém, não temos a letra E. Então, posso dizer que A não está contido em C, pois nem todos os elementos de C estão dentro de A. Já que quando é formado por entre duas chaves, abre chave e fecha chaves, eu posso dizer que isso aqui é o conjunto. Então, o conjunto AB está contido ou não contido em C? Vamos lá. O conjunto AB eu não tenho dentro de C, porque o C é formado pelos elementos C, D e E. Então, temos um conjunto AB. AB está contido ou não está contido no conjunto C? Ele não vai estar contido. Por quê? Porque o conjunto AB ele é formado porque o conjunto C é formado por C, D e E. Não está contido em C. E o conjunto BC? O conjunto BC, ele também... O conjunto BC, ele diz o quê? Que para relacionar com o conjunto A. Já o conjunto BC, ele está contido ou não está contido no conjunto A? O BC, ele vai estar contido no conjunto A, porque o conjunto A é formado por A, B, C e D. Então, eu posso dizer que ele está contido. O conjunto C e D está contido ou não contido no conjunto B? C e D, ele está contido no conjunto C e B. E o conjunto EH, ele não vai estar contido no conjunto C. Por quê? Porque não temos H aqui. Então, vamos escrever não contido. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Um abraço, valeu!